Márcio, então eu vou pedir para você rapidamente, não sem antes agradecer. Quero agradecer você participar da live e agradecer especialmente sua confiança no curso do RSC. Montamos uma parceria e há uma grande parceria entre mim e você. Então, eu queria deixar isso registrado. A gente já se conhece há algum tempo. Eu pude ver um projeto teu virar um divisor de águas. Eu lembro que eu conheci o Márcio em Aracaju. O Márcio, eu acho que você já tinha me entregado um livro de inquérito policial, e era um livro que ele falava de questões práticas de inquérito policial, e hoje virou, eu não posso, virou um tratado de processo penal em que o inquérito policial é um capítulo, é um grande referencial que eu uso muito no meu dia a dia. Márcio, então eu quero deixar isso registrado e pedir para você rapidamente se apresentar e depois vamos falar do curso extensivo para a Polícia Federal e também, eu acho que é o que querem ouvir, se teremos concurso para a PF, porque eu acho que brincando de tá quente, tá frio, tá quente, né? Com certeza, meu amigo. Em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Te agradecer, meu amigo, como sempre, essa parceria que a gente está fazendo aí nesse curso. E eu sou Márcio Alberto, eu sou delegado de Polícia Federal há mais de 16 anos. Antes fui defensor público no estado de Alagoas por 4 anos e meio. Antes fui escrivão da Polícia Civil em Sergipe por 2 anos. Já tenho cerca aí de 18 anos de sala de aula, algumas obras escritas. É uma obra que foi coordenada pelo Rogério Sanches, o meu livro de prática penal para delegado de polícia, que eu tive o prazer de escrever aí sob a coordenação dele. E a gente mantém essa parceria aí em sala de aula, trocando ideia, aprimorando conhecimento, para que a gente possa entregar para os nossos alunos o melhor produto possível. E agora a gente vem com essa proposta nova de preparar candidatos para o próximo concurso para delegado de Polícia Federal. E aí, Rogério falou dessa brincadeira do tá quente, tá frio. Realmente, me parece que o momento oportuno para iniciar essa preparação é agora, porque a gente percebe uma movimentação da Polícia Federal para um próximo certame. E é óbvio, Rogério, a gente sabe que para um concurso desse tamanho, a gente não pode deixar para fazer uma preparação de última hora. Não é isso, meu amigo? Sem dúvida. Lembrando que, e me corrija se eu estiver errado, Márcio, a prova da Polícia Federal já foi uma prova eminentemente objetiva, onde você tinha uma prova objetiva, depois você tinha o teste de aptidão física, exame psicotécnico e pronto. Você estava habilitado, muitas pessoas ficavam habilitadas aguardando serem chamadas. E eu acho que a prova da Polícia Federal foi uma das primeiras, talvez não a primeira, mas uma das primeiras a mudar a arquitetura. E ao mudar a arquitetura, gente, a prova passou a ser uma prova, já era, e agora mais ainda uma prova complexa. Porque você tem etapa objetiva, você tem etapa escrita, com peça prática, prova oral, teste de aptidão física, teste psicotécnico. Então, é uma prova complexa. Quando o Márcio fala, não adianta querer se preparar em cima da hora. Não dá tempo. Não é possível. Não dá tempo. E por isso que o Márcio cria no RS Online o curso extensivo para delegado da Polícia Federal. Antes, Márcio, de falar do curso extensivo, se você me permite, eu vi um colega meu do MP do Rio Grande do Sul aqui. E eu gostaria, obviamente, de hipotecar toda a solidariedade que existe a todos do Rio Grande do Sul, acredito que você também, mas deixa eu aproveitar que eu estou diante de um delegado e me preocupa muito, Márcio, e aqui tentar prestar um serviço de utilidade pública. Me assusta a quantidade de PICs que estão criando para pessoas depositarem certas quantias para serem revertidas em favor da população do Rio Grande do Sul. Claro que 99,9%
são Pix muito bem intencionados. Mas eu tenho medo, viu, Márcio? Como que a pessoa pode diferenciar o joio do trigo? Você, como delegado, você poderia, em um minuto, até para nós demonstrarmos essa solidariedade, incentivando as doações, mas incentivando doações corretas. Você poderia falar rapidamente isso aí? Isso, Rogério. Então, fazer também minhas as suas palavras para, então, falar para os amigos e amigas do Rio Grande do Sul, hipotecando nossa solidariedade. É um momento muito grave no Estado. A gente tem acompanhado pela mídia essa tragédia que está acontecendo por lá. Então, muita força para todos que estão sofrendo e que estão diretamente impactados com essa tragédia em virtude das cheias lá no Rio Grande do Sul. E eu acho, Rogério, eu concordo também com você, infelizmente a gente tem efetivamente pessoas que acabam se aproveitando de momentos trágicos como esse para ganhar algum tipo de dinheiro ilícito. Então, o conselho, meu amigo, para que se evite esse tipo de estelionato é efetivamente procurar para quem você está doando, para você saber se efetivamente aquela instituição existe, se aquela pessoa efetivamente presta algum tipo de serviço naquela área atingida, se pode chegar. Às vezes até você está falando de uma pessoa que em outras oportunidades já prestou algum tipo de serviço voluntário, mas que está muito distante ou que não tem meios de ajudar efetivamente na solução, ou pelo menos no contingenciamento do problema. Então, eu acho que a principal dica que a gente pode dar é buscar canais confiáveis para descobrir se, afinal, aquela pessoa ou aquela instituição realmente existe, realmente está prestando auxílio para as pessoas que necessitam de um apoio que é tão urgente nesse momento de tragédia. Eu acho que assim a gente acaba fluindo com a nossa doação, a nossa positividade para quem efetivamente está ajudando e não para conta, digamos assim, de um estelionatário que está se aproveitando da boa-fé do povo brasileiro. Então, fica aqui também minha mensagem de solidariedade e esse cuidado para que a gente não acabe confluindo dinheiro para a conta de estelionatário. Boa, boa. Márcio, vamos lá. Eu queria que você falasse desse curso extra, porque veja bem, Márcio, tem pessoas que têm condições de fazer o curso, tem pessoas que não têm condições, e eu gosto de conversar com esse público, quem tem condições e quem não tem condições. Então, você montou no RS Online um curso extensivo de 24 semanas. Eu imagino que você trabalhou 24 semanas já pensando em perspectiva uma data provável ou próxima do edital da prova da PF. Então, fica aqui a dica para quem está querendo se preparar, busque trabalhar com 24 semanas. Colhe essa dica do Márcio. Márcio, você, nessas 24 semanas, você preparou para o aluno um planejamento de estudo, material para que ele dê conta do planejamento, simulados, ele tem canal de dúvidas com você e, obviamente, vai ter aulas, algumas aulas importantes, temas quentes. Eu quero ir lá para o planejamento, Márcio. Quem não tiver condições de fazer o nosso curso, e no nosso curso, repito, ele vai ter planejamento com material e simulados. Quem não tiver condições, como que você trabalhou esse planejamento? Então, Rogério, a dica que eu sempre dou para quem quer montar algum tipo de planejamento é que, assim, seja organizado, porque o estudo para concurso público não é uma mágica. Nada acontece no concurso público, principalmente pensando nas carreiras fim, nada acontece por acaso. Você não vai decidir iniciar o estudo para uma carreira fim, para uma carreira
importante e num estalo de dedo, num passe de mágica, automaticamente lograr êxito na sua aprovação. Então é preciso organização. Então, se por acaso você quer fazer esse estudo extensivo, essa corrida de tiro de longa distância, você precisa, obviamente, pegar o edital passado. E aí eu estou dando, inclusive, Rogério, para os nossos ouvintes aqui, uma dica muito simplória a respeito de como organizar os seus estudos, mesmo eventualmente não participando de algum projeto como esse que a gente está propondo. Então, pegar o edital, o último edital que a gente tem é o edital 2021. É óbvio que a gente tem notícia de que haverá alguma modificação nas disciplinas a serem cobradas, e aqui eu já quero deixar o nosso convidado ciente de que qualquer alteração que for anunciada dentro do conteúdo programático vai ser prontamente corrigida aqui pela equipe para que a gente possa colocar o aluno frente a frente com o que efetivamente vai cair na prova. Mas, enfim, você pega lá o edital. Pegou o edital, você tem as matérias. É óbvio que há uma quantidade... do concurso para delegado da PF, né? Para deixar Delegado da PF. Delegado da PF. Pois bem, você tem lá matérias que, obviamente, são as mais importantes, até porque elas compõem uma quantidade maior de questões na prova. Então, você pega a prova passada, Rogério, a objetiva, e você nota 15 questões de direito administrativo, 15 questões de direito constitucional, 17 questões de direito processual penal, 14 questões de legislação extravagante, um conteúdo de direito penal que acabou abrangendo ali 25 pontos, 25 tópicos, 25 itens e questões e matérias que são cobradas de uma maneira mais residual, digamos assim. Então, como é óbvio, direito civil com 3 itens, processo civil com 3 itens, empresarial com 3 itens, e isso faz com que o candidato acabe se organizando, sabendo qual é o elo mais forte da corrente. Quais são os elos que ele precisa cuidar mais para que eles sejam reforçados, já que haverá uma cobrança maior em cima daqueles itens. E aí, o que a gente faz aqui no RSC? A gente pega esse edital, pega essa prova passada como bússola e vai organizar esses materiais. Estão perguntando aqui que se cai contabilidade. Não. Contabilidade é uma matéria que acaba sendo questionada para os concursos de agente escrivão e papiloscopista da Polícia Federal. Para delegado de Polícia Federal não existe essa cobrança. Então você pega esse conteúdo programático do edital, pega a prova passada como guia e vai fazendo a montagem do seu estudo em cima do material de base que você tem. E aí, Rogério, qual é o facilitador de um curso como esse do RSC Online? É que o material base ele já está preparado pela equipe do RSC e vai ser disponibilizado para o nosso público, para que ele então tenha condições de, em cima das metas de estudo que a gente lança, ele vai lá no material e ele já sabe exatamente qual é a página ou o lapso de páginas que ele vai precisar estudar para alcançar o conhecimento exigido para aquela preparação, para aquela semana. Eu acho isso extremamente importante. E aí, novamente, só para a gente resumir. Eu não tenho condições de fazer um curso como esse, eu não tenho... Cara, se organize. Eleja o seu material de base. Por exemplo, suponha que você elegeu, como é óbvio, o professor Rogério Sanches Cunha para o seu doutrinador de direito penal. Então, você adquiriu o manual de parte geral e o manual de parte especial do professor Rogério Sanches Cunha. Pega o edital, subdivide os tópicos dos livros do professor, dividindo aí na nossa sugestão de 24 semanas, portanto, uma preparação extensiva em 6 meses, e você vai ter condições de diluir esse conteúdo do professor Rogério nos livros dele por essas 24 semanas, e ao fim de 6 meses você vai ter lido 2 grandes livros de direito penal e vai estar afiadíssimo para enfrentar a prova objetiva e a prova subjetiva para o cargo de delegado. É desse jeito que a gente trabalha, Rogério. Márcio, você é uma pessoa que já tem um grupo de estudo seu, você já tem uma experiência. Saibam vocês que o Márcio ele tem um projeto dele, por isso que eu convidei o Márcio para assumir esse projeto no RSC, porque o Márcio já tem esse projeto, é um projeto que existe,
muito bem sucedido. Então, eu falei, Márcio, vamos unir esforços aqui, unir forças, e traz esse teu projeto também para o RSC. Isso não significa que o Márcio deixou de ter o projeto dele. O Márcio continua tendo o projeto dele. E o Márcio, eu faço questão de dizer isso, Márcio, por quê? Porque você tem experiência. Qual é a experiência que eu noto? E é o que eu faço com os meus alunos nos grupos de estudos para o Ministério Público. Nós já sabemos, temos essa experiência. Aqui não é uma questão de genialidade, não é uma questão de. É uma questão de experiência. Nós já sabemos quais são os assuntos que sempre caem. Nós já sabemos quais são os assuntos que estão no edital e nunca caíram e não vão cair. E nós já sabemos quais são aqueles assuntos que até agora caíram um pouco, mas por conta de circunstâncias várias, vão começar a cair bastante. Vou te dar um exemplo, Márcio. Vou te dar um exemplo. Arquivamento do inquérito policial. Era um assunto que há muito tempo não despertava interesse de concurso para MP, magistratura e polícias. Há muito tempo. Agora, com o pacote anticrime, resolução 289, do CNMP, etc., arquiva que você explora muito bem arquivamento do inquérito no seu livro. Esse assunto vai cair. Claro que vai cair. É óbvio que vai cair. Então, nós sabemos quais assuntos que caem, quais assuntos que nunca caem e quais assuntos que vão sair da seara da pouca importância para muita importância. E é em cima disso que nós construímos o planejamento. Eu costumo dizer, Márcio, que aqui no RSC você não tem um curso preparatório, você tem uma nova experiência na preparação para concurso. Teve gente que colocou aí, ó, qual é o corpo docente? Não tem corpo docente, quem vai coordenar tudo isso é o Márcio. O Márcio Alberto ele vai analisar quais são os temas quentes e vai trazer convidados especiais. Aqui colocaram o juiz das garantias. Você tem dúvida, Márcio, que vai despencar o juiz das garantias? Pois é, a coisa, como você está pegando um gancho no que você está falando, é muito óbvia. Vê, a gente tinha juiz das garantias inserido no CPP desde a publicação da Lei 13.964 de 2019. Contudo, o tema foi suspenso por ADIs propostas contra esse tópico lá aprovado no âmbito do pacote anticrime. E aí o Supremo vem e julga essas ADIs, fixando como deve ser aplicado, como deve efetivamente entrar em vigor o tema juiz das garantias, a despeito do que está escrito lá no Código de Processo Penal. Então, Rogério, é óbvio, quer ver uma coisa óbvia? Por exemplo, o item lá dos próximos concursos que vai falar que a competência do juiz das garantias, ela se encerra com o recebimento da inicial acusatória. Isso estaria certo se a gente olhasse e lesse apenas a lei seca. Contudo, o Supremo Tribunal Federal acabou dando interpretação conforme para dizer que não é no recebimento da inicial acusatória que essa competência ela é findada, ela cessa. É no oferecimento da denúncia ou da queixa. E é o juiz da instrução e julgamento quem vai analisar esse recebimento ou não. É óbvio que esse item vai cair. É muito claro. Eu ia falar isso. Eu ia falar, eu aposto que vai cair uma questão objetiva atrelando o juiz das garantias ao recebimento. Outra coisa que vai cair, quer saber? Ó, depois, essa live agora, já que o Márcio entrou, ela vai para o canal do YouTube. A Denise vai fazer as devidas edições para que a gente comece a partir da imagem do Márcio. Mas quais procedimentos não precisam, não contam, não tem juiz das garantias. Vai cair essa porra também. Eu costumo brincar com os alunos, Márcio. O 28, que trata do arquivamento do inquérito, é um exemplo. Você lê o artigo 28 e vê o que decidiu o Supremo, você vai ter que reescrever o 28 de acordo com as ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Eu costumo brincar com os alunos que Moisés, hoje, ele leria os mandamentos assim, ó. Aqui estão os 10 mandamentos, mas calma. Falta o Supremo dizer se concorda ou discorda.
uma interpretação conforme a Constituição dos 10 mandamentos iria modificar bastante coisa. Ia modificar bastante coisa. Ia ter lá pecado que não estava no... Ia dar tilt. Bom, mas isso é um complicador que nós sabemos que existe, nós estamos cientes e queremos facilitar a vida do aluno. Facilitaremos de que forma? Quando o Márcio construiu o seu planejamento, e o planejamento que o Márcio construiu, ele está de olho no que cai, está de olho no que não cai. Então, se no planejamento você não tiver o assunto tal, não significa que o Márcio esqueceu. O Márcio está te dando um recado. Essa porra não cai. Você entendeu? Então, e aqui, Márcio, eu brinco com os alunos. É a mesma coisa que o Waze. Se você fizer o nosso curso, encare o Márcio como o seu Waze. Quando você liga o Waze manda você virar à direita, você não vira à direita. Eu, pelo menos, sempre que eu discordei do Waze, eu me ferrei. Liguei o Waze, então agora eu vou com o Waze até o destino. E o Waze vai me levar lá. Às vezes eu faço assim, mas não, ele estava falando para virar à direita, mas essa rua é terrível. Eu vou reto, tem um acidente que o Waze sabia, eu não. Então, se o Márcio não colocar determinado assunto, fique atento. Esse assunto não tem importância. O Márcio já fez a seleção. E tudo isso acompanhado, como disse o Márcio, de um material de apoio. Então, você vai ter o que estudar por semana e por onde estudar. Não bastasse isso, simulados. Márcio, eu queria que você falasse um pouco desses simulados, porque são simulados inéditos, são simulados já com a arquitetura da prova da Polícia Federal, cargo delegado, são simulados onde você já está trabalhando temas quentes, como você falou, certamente vai ter as pegadinhas. O que dá para montar de questões, em cima das ADIs 6298, 6299, 6300, daria para fazer uma prova da PF só em cima das ADIs. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos simulados. Como que você está tratando esses simulados? Simulados com gabaritos substanciosos. Você tem um simulado que, no momento em que você se depara com os gabaritos, você vai ter mais de 200 laudas para ler, né? Exatamente, Rogério. É um simulado que, na verdade, veja, uma das formas mais importantes de você estudar, me parece que... Como é que eu gosto de organizar o estudo para o aluno? Dizer o seguinte, cara, você tem que, obviamente, ler o conteúdo, porque não adianta nada você treinar sem você ter a menor noção a respeito do que você está respondendo. Então, você treina, você lê, na verdade, o conteúdo que está sendo ali indicado, e ao fim de cada mês, a gente preparou um calendário, Rogério, com 6 simulados, já que a gente está falando em 24 semanas, já que a gente está falando de 6 meses. Então, 6 simulados. Nesses simulados, o que é que você vai encontrar? 120 questões certo e errado, exatamente nos moldes do concurso para o cargo de delegado de Polícia Federal. Ou seja, a gente já está jogando essa perspectiva lá para o que você vai encontrar na prova. Ô, Márcio, e ao mesmo tempo... Oi, fala. Deixa eu só te interromper. Eu não posso deixar de explorar o que o Tiago Alves colocou aqui. Márcio, por favor, trabalhe metas semanais realistas. Gente, essa é uma preocupação de todos, não só de vocês, alunos. Nós somos muito sinceros e honestos na divulgação do curso. Lá consta quanto tempo você deve ter disponível para fazer o extensivo. O que eu posso te garantir, Tiago, é que o extensivo te exige menos horas por dia. Se nós inaugurássemos aqui um intensivo, isso vai acontecer fatalmente quando sair o edital, o intensivo, um próprio nome já anuncia, você vai precisar de mais dedicação. Então, desculpa te interromper, Márcio, mas eu achei a colocação do Tiago importante. Você, claro que isso muda de aluno para aluno, você quando criou as metas, número de páginas que ele tem que estudar por semana, etc., você imaginou quanto tempo de dedicação? Então, Rogério, naturalmente a gente vai ter, e isso eu costumo dizer bastante para os meus alunos. Veja, ler e estudar é um hábito. Não nasce com a pessoa, não é algo inato. Então,
você precisa naturalmente, e com o passar do tempo, já que o curso é extensivo, você vai sentir isso, você vai perceber que cada vez mais você vai conseguir ler uma quantidade maior de conteúdo do que aquela quantidade que você iniciou lá atrás. Então, quem está iniciando com a gente na segunda-feira, com certeza vai olhar lá para frente 24 semanas depois e vai perceber que é um candidato completamente diferente, porque ele está maturando o seu estudo e fazendo com que essa leitura seja cada vez, digamos assim, mais aprofundada, cada vez uma quantidade de páginas que atenda ali aquele conteúdo exigido semanalmente também para o candidato. Ó, Rogério, uma dica muito importante. Não fique doente por causa de um eventual planejamento que foi enviado. Ai, meu Deus, eu não consegui ler essa quantidade X de páginas. O que foi que eu fiz, Rogério? Já sabendo que essa fase inicial é uma fase inicial que a gente começa muito apegado às nossas rotinas anteriores, aquilo que a gente gosta de estudar e etc. É óbvio que nesse início, por exemplo, eu não carreguei em processo civil. Eu não carreguei em direito civil. Lembrando que não é só penal e processo penal, a gente teve algumas pessoas colocando aqui. Não, nós estamos debulhando o seu edital. Então, Todas as isso matérias. Todas as matérias. o Marcos foi muito inteligente no seguinte sentido. Eu sei que o cara que quer prestar PF ama penal e processo penal e tem uma certa aversão a civil, processo civil, tirando uma amiga minha que passou para PF e adora processo civil. Vou só falar o primeiro nome dela, a Lívia. Ela adora processo civil, passou para PF, falei, legal, você vai fazer bastante divórcio lá. Ó, o que acontece? Então, o Márcio percebendo isso, você vai sendo adaptado, você vai criando aquela segunda pele em cima de matérias que você gosta. Hora que você estiver habituado com essa nova experiência na preparação para o concurso, aí o Márcio coloca aquelas outras matérias. É isso, Márcio? Até porque, Rogério, para pensar comigo. Se você é um candidato que já estuda para o cargo de delegado de polícia, seja civil, seja federal, naturalmente você já dá uma importância maior para penal, processo penal, constitucional, administrativo e legislação extravagante. Então, essas cinco, naturalmente, são aquelas que realmente trazem uma carga maior em quantidade de questões, dificuldade de questões. Normalmente são as questões cobradas na segunda fase, na prova subjetiva e ou na prova oral, no concurso de delegado federal, a prova oral. Então, só para você ter uma ideia, Rogério, prática, uma ideia prática. Eu estou pegando aqui a primeira semana e eu coloquei aqui para o aluno, para ele começar a desenferrujar no direito empresarial, 12 páginas de direito empresarial. Em uma semana. 12 só. Para o cara bem devagarzinho, para dizer assim, cara. Mesmo 12 páginas, vai exigir engove. Ele vai ter que tomar um engove, porque 12 páginas exige um engove. Exige, mas vamos lá. E aí, naturalmente... Isso. Márcio, faz isso. Então faz uma coisa. Só deixa eu vou pedir para você fazer isso. Deixa eu avisar a galera que tem um cupom de desconto, viu? O cupom de desconto é RSC com letras maiúsculas 2024. Deixa eu só mostrar para eles rapidamente, Márcio. Ó, esse é o curso aqui, ó. Esse é o curso, tá vendo? Tá aqui, ó. Esse é o curso. Curso extensivo. Você vai entrar no site rsonline.com.br. Tá aqui, ó, lançamento especial, delegado da Polícia Federal, curso extensivo 2024, com planejamento, material de estudo, simulados, curso de peças práticas com o Márcio. Eu ia falar isso daqui a pouco, mas vou falar desde logo. Esse curso não te prepara só para a prova objetiva, ele te prepara para você assumir o cargo de delegado da Polícia Federal. Tá aqui o grande Márcio. Você vai clicar aqui, ó, e você vai ter todas as informações do curso. Você vai digitar RSC com letras maiúsculas 2024 e você vai ter um desconto. Agora eu vou pedir o seguinte, Márcio, fala para eles o que espera
na primeira semana. A primeira semana é amanhã. Dia 6 começa o curso. Mas você pode entrar a qualquer tempo, porque a partir do momento que você entra, começa a contar 24 semanas. Mas só para eles saberem, o que você preparou para eles na primeira semana? Só para eles saberem. Na primeira semana, Rogério, a gente já vai então com uma meta de estudo, lembrando que o nosso aluno ele já vai ter acesso ao material em PDF feito com todo carinho pela equipe RSC Online, com toda a profundidade necessária para o estudo. E aí, dentro desses materiais, ele vai ter então uma meta semanal de leitura. Eu separei, como eu disse para você, uma meta semanal que vai, Não obviamente, é trazer. diária, é semanal. Ou seja, se ele não foi bem num dia, ele compensa no outro. Eu acho isso mais inteligente, porque você permite a compensação, né? Exatamente, Rogério. Inclusive, assim, ó, ai meu Deus do céu, eu consegui ler, aqui eu tenho uma média de páginas por dia, de cerca de 30 páginas por dia, que não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, mas eu comecei aqui lendo muito bem penal, processo penal, e acabei não conseguindo, não tive tempo de ler tributário, de ler empresarial. Cara, não fica assombrado com isso. Faz essa compensação na outra semana, separa um outro dia livre para poder compensar, sem nenhum tipo de bicho de sete cabeças, tá? E aí, automaticamente, Rogério, a gente também vai indicando, além do ponto que você deve ler no material RSC, a gente vai indicando artigos importantes na lei seca. Então, se eu estou falando aqui de noções introdutórias de processo penal, que é como eu começo processo penal, você vai ler na lei seca artigos 1º a 3º. Aí você nota, caramba, tem 50 páginas para eu ler numa semana de processo penal quanto a noções introdutórias de processo penal, mas só que a gente tem aqui um tema que é extremamente importante, só para deixar aqui essa contextualização, que cai bastante em concurso e que tem até uma roupagem relativamente recente. Você tem lei processual penal no tempo, a análise do artigo 2º, saber da aplicabilidade da norma processual penal e quando essa norma processual penal não é pura, por exemplo, ela é híbrida, como, por exemplo, a mudança da ação penal no crime de estelionato, como a inserção do ANPP no artigo 28A do Código de Processo Penal, e essa necessidade de você saber responder com começo, meio e fim, como é que a gente faz essa aplicabilidade dessas modificações legislativas de inserção de ANPP, de modificação na ação penal no estelionato, como isso se comportou no STJ, no STF, qual é o posicionamento atual. Então, enfim, vários tópicos importantes que, na verdade, na letra seca da lei se resumem na primeira semana 3 artigos, mas que há um conteúdo denso para você saber explicar com começo, meio e fim dentro do nosso material. E aí, naturalmente, você consegue matar essa primeira semana fazendo esses estudos em bloco a respeito do que é importante para a sua prova. E aí eu vi que perguntaram aqui sobre prova subjetiva. Rogério, eu sempre digo assim, ó, não adianta você dizer eu estou me preparando só para a prova objetiva, depois eu vejo o resto. Porque você faz a prova subjetiva no mesmo final de semana. Então, se você não souber responder temas importantes com começo, meio e fim, você vai estar se enganando, porque às vezes você consegue a nota de corte e não sabe escrever de maneira aprofundada nada à tarde. Perfeito. É o que eu digo, né? Nós não vamos te preparar para uma prova objetiva. Nós vamos te preparar para ser aprovado no concurso. Inclusive na fase oral. Estavam perguntando de aulas, deixa eu falar para quem está interessado aqui. Ó. Aquele que integrar esse grupo de estudos extensivo, coordenado pelo Márcio, tem alguns bônus. Eu já falei para vocês do cupom RSC com letras maiúsculas 2024. Com esse bônus você já tem desconto. Mas você tem, por exemplo, um planner de estudos. É um bônus. Você vai integrar o grupo de estudos e vai ter um planner de estudos. Você vai ter acesso ao site Questões Pro. Esse acesso vai te assegurar contato com milhares de questões para você treinar seu conhecimento, além dos simulados que o Márcio preparou.
Você vai ter também como bônus um curso de peças práticas ministrado pelo professor Márcio Alberto, com dicas para identificação da peça, confecção da peça, quais são as teses a serem utilizadas. Márcio, eu já vi você matando umas 2 peças que caíram em concurso da PF, que são peças complexas. São peças, imaginou, você tem que fazer uma representação para uma interceptação telefônica e para também uma interceptação telemática, etc. Não é fácil, não é fácil. O Márcio te passa o beabá, o caminho das pedras. Você também terá acesso gratuito ao buscador do Dizer o Direito. Você que integrar esse time. Então, convenhamos, a galera vai estar hiper equipada. Nós só não temos como te equipar de uma coisa: disciplina, e olha que nós vamos te ajudar muito. Mas a disciplina depende de você. E vontade. Eu não estou nem dizendo ânimo, viu? Porque quando eu estudava para concurso, na maioria das vezes, eu estava desanimado. Não é o ânimo que vai te fazer estudar, é a disciplina. E você não pode pensar no resultado, você tem que pensar no processo. Nós queremos assegurar um processo recheado de instrumentos. Tá bom? As vagas são limitadas, até para o Márcio poder cuidar direitinho da turma. Começa amanhã a primeira turma, mas você pode entrar a qualquer tempo nas outras, aí você vai criando outras turmas. Márcio, eu acho que eu falei muita coisa aqui, vou devolver para você. Faltou falar mais alguma coisa? Então, Rogério, acho que você falou dos pontos mais importantes aqui. Eu só queria destacar que esse curso de peças práticas é um curso de peças práticas. Eu estou, inclusive, finalizando a gravação 2024 desse curso. Esse curso ele está lá nas Jusaulas da Juspodium do curso 2023. Eu estou reformulando o curso para um curso 2024, que é esse que o nosso aluno vai ter acesso. E nele, eu acabo, como você falou, trazendo dicas muito importantes para a identificação da peça. O passo a passo para você ler a questão que trata da peça prática e você conseguir entender qual é a fotografia que o examinador está trazendo para você. Porque o examinador vai trazer uma fotografia de um caso concreto. Você tem que identificar, peraí, essa fotografia quer dizer para mim uma notícia de crime? Quer dizer para mim uma notícia de crime coercitiva e eu vou ter que fazer uma decisão, um despacho fundamentado em auto de prisão em flagrante? Ou o inquérito já está instaurado e eu preciso representar uma medida cautelar probatória? Ou uma medida cautelar real, ou uma medida cautelar pessoal? Tudo isso vai ser passado com, inclusive, modelos, Rogério, de peças que eu extraio do meu livro Prática Penal para Delegado de Polícia. Ao fim de cada módulo desse do meu curso de peças práticas, que vai gratuitamente para o aluno aqui do nosso extensivo RSC, você tem um modelo de como fazer uma representação por busca, como fazer uma portaria, como fazer um despacho fundamentado em auto de prisão em flagrante. Todos esses modelos extraídos do meu livro de peça prática de uma forma condensada para que você, então, tenha condição de identificar a peça a ser feita e mais, fazê-la com o objetivo de tirar uma nota muito boa. Então, eu acho que isso é importante demais também nesse conjunto, já que no mesmo final de semana o candidato faz a prova objetiva e faz também a prova subjetiva e a peça prática. Ele precisa estar com esse conhecimento já muito bem preparado ali para ele expor. Aqui, ó. Você entra no site RS Online, lançamento especial, curso extensivo para delegado da Polícia Federal, com planejamento de estudos com 24 semanas, material de estudo robusto em PDF atualizado constantemente, simulados com questões comentadas e nos moldes da prova da PF, e curso de peças práticas com o professor Márcio Alberto. Você clica aqui, você inclusive vai usar o nosso cupom RSC
tudo com letras maiúsculas, 2024. Aqui você vai ter todas as informações necessárias. Márcio, eu quero novamente te agradecer e dizer Deixa, que eu estou deixa, ansioso. só, deixa eu só lembrar uma outra coisa, Rogério. Tem muita gente que está questionando aqui a respeito de aula e etc. Óbvio, é um planejamento, é o material, é o curso de peças, é o acesso ao buscador dizer o direito, é o acesso ao Questões Pro para fazer o treinamento, mesmo fora do que a gente está ali planejando para você. E, óbvio, há também, e a gente vai passar esse cronograma, encontros ao vivo com professores RSC online. Os Então, a gente vai ter no meio dessas 24 semanas aula de penal com o professor Rogério Sanches Cunha, aula de processo penal comigo. E a gente vai ter esse encontro ao vivo para quem está participando, para que a gente dê um panorama sobre aquela disciplina, trazendo alguns temas quentes e formas de você enfrentar esses temas quentes, qualquer que seja o momento da cobrança. Se eventualmente a questão for objetiva, você vai dizer que uma provocação como essa está certa ou está errada. Se for uma questão de prova subjetiva, o começo, meio e fim é esse aqui para você. E aí você vai ter, obviamente, As aulas são ao vivo pelo Zoom, com interação. É isso que está faltando também, viu, gente? Porque assistir uma aula é uma coisa. Agora, assistir uma aula e dialogar com o Márcio é outra. Muito diferente. Aquilo que você aprende dialogando, discutindo, cobrando uma explicação, de repente, mais clara, você nunca mais esquece. É o que eu disse, Márcio. Não é um curso, é uma nova experiência na preparação para concurso. Eu quero te agradecer novamente, agradecer a confiança no curso, agradecer a parceria. Eu sei que você já tem um produto seu super bem aceito e conceituado. Esse seu produto continua, uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário, se complementa. Por isso que eu quero agradecer essa confiança sua e dizer que estaremos juntos nessas próximas 24 semanas, dialogando com futuros delegados da Polícia Federal. Edital, muitos perguntaram aí. Edital ainda não tem uma data certa. Nós brincamos no começo da live do tá quente, tá frio. Tá aqui, olha, até minha mãe pôs aqui, ó, tá vendo a minha mãe? Essa é minha mãe, ó, excelente live, tá vendo? Essa é a verdadeira delegada. Essa é a verdadeira delegada. Essa é a delegada, promotora e juíza. Com ela não tem erro. Ela investiga, ela acusa e julga. Com ela não tem dúbio pró-réu, não. É indúbio no do réu. Mas, ó, a Lúcia aqui, tá vendo a Lúcia? A Lúcia já passou aqui. Ela é esposa de um colega meu, que já faleceu, lamentável, Ronaldo Batista Pinto. Muita gente assistindo. Então estaremos 24 semanas juntos, formando delegados da Polícia Federal. Tenho certeza que vai ser uma excepcional experiência. E já vou avisar a galera, hein? Quando tiver a fase oral, nós vamos nos conhecer pessoalmente, porque vamos fazer um curso preparatório de fase oral presencial, como eu costumo fazer para o MP, e é uma delícia conhecer essa galera. Márcio, eu vou passar a palavra para você fazer o encerramento. Ô, Rogério, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos, a todas que acompanharam aqui essa live de apresentação do nosso curso extensivo para delegado de Polícia Federal, para dizer que é sempre um prazer, uma honra trabalhar contigo, meu amigo. Você sabe, e aqui eu falo de plano sem nenhum tipo de problema, que você é referência para todos os caras que labutam em direito penal, processo penal, legislação extravagante. Você é o nosso grande mestre e você sabe que é uma honra muito grande estar ao seu lado nesse novo produto, e eu tenho certeza absoluta, e o nosso aluno pode esperar isso da gente, que a gente vai se empenhar ao máximo para que seja realmente uma experiência fantástica e que essa experiência acabe se revertendo numa aprovação no próximo concurso. Então, desejo a todos um excelente curso, 24 semanas juntos, e lá na frente, como o professor Rogério falou, com certeza a gente vai ter a honra de se conhecer numa preparação para a prova oral, para estar logo ali na linha de chegada da sua academia de Polícia Federal futuramente. É isso, meu amigo. Vamos juntos. Para o nosso Thiago
que está aqui, acabou de entrar. Um abraço, Thiago. Abraço, Tiagão. Tchau, gente. Até mais. Boa semana para todos. Valeu. Até mais.